Então, meu nome é Ana Dundi, né? Sou casada com o Dundi há quase 50 anos. Nós temos, né, 3 filhos, temos já 5 netos. E com o maior prazer hoje eu estou aqui para falar do nosso pastor, né? Dom Joaquim como pastor. Desde 1995 que a gente caminha junto na comunidade, na paróquia Divino Espírito Santo ainda. E Dom Joaquim, não só para mim, para o meu esposo, mas para a minha família inteira, é um alicerce. É nosso diretor espiritual em todos os momentos. E falar dele como pastor, eu creio que isso daí vai engrandecer mais ainda toda a caminhada, agora não só da minha família, da minha comunidade, da minha paróquia, mas de uma diocese inteira. Eu trabalho com catequese, a convite dele, há quase 30 anos, né? Que eu conduzo, às vezes no meu fracasso, às vezes as incertezas, os medos, a vontade de desistir, mas estava ali aquele fiel, não só diretor espiritual, padre, pároco, né, muitas vezes, mas aquele amigo que me incentivava, me apoiava e me seguia em frente. Eu falo que Dom Joaquim, para nós como pastor, o ponto mais forte é o da escuta, em que, como eu disse novamente, não só eu, mas a minha família inteira, meus filhos, que todos eles já são casados, têm filhos, né? Mas cada momento que a gente procurava de uma orientação a respeito de família, Dom Joaquim estava ali, de prontidão. Não importava o dia. Eu falo que para nós é um orgulho muito grande em poder ter ele como pastor dentro da nossa família. Nos orientava, dava conselho, sim ou não. Igual ele ensinou, nós como pais, como avós, né, falando tanto de mim como do Dundi agora, o momento é sim ou é não, que muitas vezes a gente como pais, né, a gente só pensa em sim, em sim. E ele trouxe para a nossa vida de família essa orientação. É preciso, às vezes, dizer não, né? Então, a gente encontrou muito esse apoio nele e essa firmeza. E uma das frases que eu muito gosto, quando ele me diz, é: confia em nosso Senhor. Sabe? Então, ele ensinou a gente a buscar esse nosso Senhor na nossa vida em todos os momentos. E como pastor, não só dentro da minha família, mas nessa caminhada de quase 30 anos de catequese junto, agora falando um pouco de comunidade, aquela pessoa assim, dentro da humildade dele, que ele te dá a possibilidade de fazer, né? Eu me lembro muitas vezes que uma das coisas assim que eu sou muito receiosa quando muita gente, por exemplo, numa entrada de catecumenato, que a gente reúne 150, 160 catequizandos, aí às vezes eu me apavoro e ele fala: não, Ana, é bonito, isso é muito bonito, né? Então isso fortalece a gente, né? Então eu falo, ele como pastor, é aquele pastor que te dá segurança, acima de tudo, te dá liberdade de fazer acontecer e te dá segurança de fazer realizar aquilo que você às vezes programou ou elaborou dentro de um projeto catequético. Para mim, a humildade. A humildade dele, de repente, você chega perto dele para falar muitas coisas, mas a serenidade dele que ele conduz, confia. Então, para mim, é a humildade que a gente consegue perceber nele e realmente ele é assim.
muita humildade e compreensão de tudo aquilo que a gente fala. Às vezes você chega perto dele e parece que um problema que não ia acabar, e ele com a paciência, com a sabedoria, né, que ele tem e com essa fé inabalável que ele tem em Deus, ele te transmite que a vida é feita de altos e baixos e a gente precisa confiar na misericórdia de Deus. O ponto mais forte dele é dele não ter medo. Por exemplo, eu não vamos fazer isso porque não vai dar certo. Não, ele tem o objetivo, ou a gente chega com o nosso objetivo e ele te coloca, vai em frente, isso vai dar certo. A gente percebe todo o tempo que a gente conviveu com ele, a respeito dessa firmeza e desse fazer acontecer e ver a coisa acontecer, como nós vimos em várias comunidades da nossa paróquia, que parece que onde ele toca a mão, flui, tá? É uma coisa que me marcou muito assim no começo, quando eu passei a ser coordenadora da paróquia São Bento desde 2009, né, quando era a comunidade São Bento, passou a ser paróquia São Bento, e eles vieram para cá e me trouxeram junto da paróquia Divino Espírito Santo, né? Aí a partir desse momento eu comecei a participar nas comunidades que compõem a nossa paróquia São Bento. E a Divino Pai Eterno é uma comunidade pequenininha, mas uma comunidade encantadora. Era uma comunidade que era assistida por ele, sabe? Então ele gosta de tudo muito simples, mas de tudo muito bonito. Então eu vejo que isso daí é uma característica muito importante nele. E esse não ter medo, não vamos fazer porque é muito difícil ou porque não vai dar certo. Não, ele te impulsiona a fazer porque dá certo, né? Dá certo. Nessa caminhada do catecumenato, né, que é recente, é novo, mas a nossa paróquia já há quase 10 anos que a gente caminha junto, né, com esse sistema do catecumenato. Então, no começo, a gente via, não da nossa paróquia, mas da diocese em si, outras inseguranças, falta de apoio, falta de motivação dos padres, né, ou dos párocos das paróquias nas dioceses. Dom Joaquim não. Desde o começo, o caminho é esse. Tanto que é com orgulho que hoje a gente fala que a paróquia São Bento, dentro do catecumenato, é um exemplo na comunidade, né? Nós tivemos a assembleia agora, que justamente o dia que nós recebemos a notícia de que nosso Dom Joaquim ia ser bispo, sobre isso, falamos sobre isso, sabe, em que eles buscavam na paróquia São Bento essa orientação. Como deu certo? Como deu certo? Só que por trás de tudo esse deu certo, a gente tinha os incentivadores, eles que nos apoiavam e nos orientavam quanto ao caminho, né? Quanto ao caminho. E foi muito interessante porque quando Dom Joaquim foi ser administrador diocesano, eu falo que de repente uma mistura pelo vínculo de amizade que a gente tem há tanto tempo, inclusive não só eu, minha família também sentiu a mesma coisa, foi mexer com o sentimento, virou uma mistura de sentimentos, uma vontade, o orgulho dele ser bispo, mas de repente aquele medo de distanciar desse nosso Dom Joaquim, sabe? Aí eu conversei muito com ele, em que ele falou assim: Ana, agora eu estou mais próximo ainda, né? Mas não é a distância que vai separar esse vínculo nosso de amizade e de orientação, que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Aí todo mundo ficou super alegre, né? Embora o coração ainda doidinho, porque quando ele estava aqui eu sabia os plantão dele na paróquia, qualquer hora eu ligava tudo. Mas a gente está muito feliz com essa missão dele e com certeza a diocese ganhou muito, 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 tendo Dom Joaquim como bispo, como pastor de uma diocese inteira. Eu ainda comentei que
a gente precisa aprender a partilhar o que é bom, o que a gente tem de bom, né? Partilhar não só com mineiros, mas com uma diocese inteira. É riquíssimo o exemplo dele, é riquíssimo a orientação dele e principalmente a escuta que ele tem para com cada um que o procura, muito importante. Nossa, super despreendido, tá? Eu falo que, até eu costumava falar assim que Dom Joaquim, não só para nós, mas para mineiros em si, é uma pessoa respeitável, todo mundo ama Dom Joaquim. Eu falo que essa figura de Dom Joaquim, quando a gente fala é Dom Joaquim, falando assim um pouco das missas que Dom Joaquim presidia. Eu tenho netos adolescentes e vocês sabem o tanto que é difícil, né, para adolescente participar. E eles escolhiam realmente, eles procuravam, vó, a senhora sabe onde Dom Joaquim vai presidir esse final de semana? Porque eles gostam de ouvir a homilia de Dom Joaquim. E a homilia de Dom Joaquim é uma das coisas que meus netos jovens falam, que é 5 minutos, mas que valem por 1 hora. Pela sabedoria que ele tem no transmitir. Então, o jovem busca isso, né? Às vezes a gente pensa, o jovem não escuta, mas o jovem percebe. Não desfazendo, né, dos nossos outros padres que são muito queridos, mas esse transmitir de Dom Joaquim. E isso a paróquia inteira, mineiros inteiro, reconhece nele essa pessoa, essa grandeza, esse Filho de Deus escolhido por Deus para ser nosso pároco, nosso padre e agora nosso pastor, sabe? A devoção que ele tem em Nossa Senhora, eu acompanho, eu sei da devoção dele a Nossa Senhora e eu tenho certeza que é Nossa Senhora que orienta, que intercede a Deus para que ele seja assim, essa pessoa, esse homem de Deus, né? Essa pessoa maravilhosa que ele é. Várias vezes eu presenciei quando as pessoas chegavam, né? Embora ele não media esforços, sabe? Não media esforços para estar lá, estar junto daquela pessoa que está doente, ir aos hospitais, né? Visitar, ou até as pessoas trazerem as pessoas. E eu tenho uma experiência muito forte que aconteceu dentro da minha família a respeito desse cuidado que ele tem quando a gente busca ele no momento de dificuldade, de saúde. É uma experiência muito forte. Várias vezes também, né, me confessei com ele. A pontualidade é uma das coisas que marcava muito de Dom Joaquim no ritual dele, né, assim, por exemplo, essa semana a escala, como eu falei para vocês, eu sabia todos os dias e horários de plantão de Dom Joaquim na secretaria. Então, se o plantão dele era das 8 às 11, das 8 às 11 ele estava lá. Era uma coisa que a gente percebia muito assim nessa pontualidade deles. Eu não estou, mas se era escala, ele fazia de tudo para estar lá, tá? E a gente chegava, era por ordem de chegada, e quando era dia de Dom Joaquim, você tinha que chegar muito cedo para conseguir, sabe? Mas ele, o tempo inteiro, ele estava ali disponível para ouvir, aconselhar e ouvir as pessoas que o buscavam. Quando nós chegamos aqui em Mineiros, nós somos paulistas, né? E nós chegamos aqui em Mineiros e a gente ficou meio perdido, né? Você chega na cidade nova, não conhecia ninguém. E logo em seguida a gente se aproximou da igreja. E quem que nos acolheu? Dom Joaquim.
né? Dom Joaquim aí já inseriu a gente nos grupos e de repente a gente já estava envolvido, sabe? De repente eu já estava coordenando a catequese da Divino Espírito Santo. Na época só a comunidade matriz, né, ali. E como eu disse para vocês, passou não sei quantos anos, eu fiquei na Divino Espírito Santo e de repente, para o meu maior orgulho, vamos imaginar assim, um orgulho bom, não um orgulho de que eu, né, mas o que mais me deixou não realmente, eles me querem na evangelização, igual eu sempre comento, agradeço muito pela confiança que eles têm no meu trabalho, sabe? Às vezes eu fico muito preocupada em que quase 30 anos, né, de catequese, de coordenação, seria hora de passar para outra pessoa. Mas dói também, porque eu sou apaixonada pela catequese, e ele também é, porque ele várias vezes nessa orientação, nesse incentivar, ele falava: Ana, a catequese é a alma da igreja. Uma igreja sem catequese não tem vida, porque de repente os adultos os jovens vão ficando adultos, os adultos vão passando e a nossa igreja. Então, aí de repente, vim para São Bento e parece que eu sempre falo para ele assim, que Dom Joaquim, parece que aqui as crianças fermentam, porque é uma multidão de crianças. E muito alegre em ver várias vezes no sábado de manhã, que é o maior fluxo de catequizando aqui na comunidade São Bento, Dom Joaquim nos cantinhos observando aquela criançada brincar. Mais uma vez eu toco nos meus sentimentos que não é sempre agora que ele vai poder estar aqui para presenciar essa grandeza dessa catequese, né? Incentivada e motivada por ele há tanto tempo, motivada por ele todo esse tempo. Igual eu falo muitas vezes para Dom Joaquim, que talvez se fosse só a vida de trabalho, nossa vida não teria sentido. Então ele sabe do carinho que nós todos temos por ele. Eu achei uma coisa assim, comentei várias vezes com ele, você vê a criança, eu tenho, na época, meu netinho tinha 5, 6 anos e eu estava numa reunião de catequese aqui na porta da São Bento e Dom Joaquim estava tendo o Santíssimo, exposição do Santíssimo num grupo de oração e Dom Joaquim estava ajoelhado lá na frente e o meu netinho encantado com ele. Aí a gente terminou a reunião, peguei na mãozinha do meu netinho e ele disse assim para mim: vó, a senhora não vai falar com ele? Até então eu achei que era o Santíssimo, né, que estava exposto e que a gente estava indo embora sem aproximar do Santíssimo, né? Peguei na mãozinha dele e fui até a frente e Dom Joaquim estava ajoelhado de cabeça baixa no primeiro banco e o Santíssimo exposto no altar. Aí eu cheguei com o Miguel e disse assim, né, fiz reverência, tal, ele também, e fui embora. Saindo para ir embora, ele falou assim: vó, ele ali, ó. Não era o Santíssimo que ele estava falando, era Dom Joaquim. Então, para vocês terem uma noção, o que ele fez de grandeza na minha família, né? Uma criança pequena, mas que já sente seguro e apoio com uma força de uma pessoa que tem espiritualidade, que consegue passar, transmitir essa espiritualidade a qualquer um que aproxima dele. Dom Joaquim para nós é tudo, para nossa família é tudo, para nossa comunidade, para nossa paróquia, para nossa catequese, então. Acolhido eu sei que ele já é, não só por nós, mas por toda a diocese. Então que a diocese cuida, né? A gente sabe disso, que cuida dessa grandeza que Deus colocou e que aqui na paróquia São Bento e que Deus colocou ele agora em uma diocese inteira. A gente sabe o tanto que vai ser fluido
não só o trabalho da catequese, eu falo muito específico da catequese, porque eu lido com a catequese, mas qualquer movimento da igreja, ele vai estar incentivando, ele vai estar apoiando, ele vai estar lá. Então, como eu disse, não sou mais egoísta, aprendi a partilhar a figura de Dom Joaquim humano dentro de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese inteira. Dom Joaquim, o senhor sabe do que eu estou falando, sabe o carinho muito grande que a minha família inteira tem pelo senhor. Aquele dia em Jataí, o senhor estava lá também, a gente estava quando o Dom Tiago anunciou assim ali para o nosso grupo que estava reunido, temos o novo bispo. Eu fui urgente olhar no telefone de Dom Tiago, porque para mim o que eu queria naquele momento era que o senhor voltasse para Mineiros. Mas de repente eu vi o senhor como bispo e me senti muito feliz. Então que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Eu sei da tua missão, igual o senhor falou para mim, nosso Senhor chama e a gente segue. E quanto à catequese, aqui nossos trabalhos, eu afirmo para o senhor que a gente vai continuar firme e forte, rezando muito pelo senhor na tua missão de pastor e tendo a certeza que o senhor também está invocando a Deus por cada um de nós que ficamos aqui. Que Deus te abençoe, continue sendo o senhor, que não precisa mudar em nada, porque o senhor tem tudo, o senhor tem o Espírito Santo de Deus e é isso que o povo de Deus precisa nesse mundo. Muito obrigado por tudo, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho e que Deus te abençoe.